Stonehenge é um daqueles monumentos sobre os quais parece que todo mundo já sabe tudo, ou pelo menos acredita que sabe. Mas antes de continuar, pare por um instante, porque o que vem a seguir contradiz quase tudo o que já lhe foi contado sobre esse lugar. Se você acha que Stonehenge é apenas um antigo círculo de pedras usado para festas solares ou rituais religiosos, então precisa acompanhar até o final. E se não quer perder revelações profundas sobre a história oculta do nosso mundo, este é apenas o começo. Stonehenge está localizado em Wiltshire, na Inglaterra, e é uma das construções pré-históricas mais conhecidas do planeta. Ele foi erguido há cerca de 5.000 anos, no final do período Neolítico. Enormes blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, estão posicionados com uma precisão que ainda hoje impressiona engenheiros modernos. Durante gerações, pesquisadores tentaram explicar por que essas pedras estão exatamente ali, de onde vieram e para que serviam. Mas agora, uma inteligência artificial moderna analisou 5 milênios de dados, e seus resultados causaram inquietação no meio científico. Esqueça tudo o que documentários, livros didáticos ou programas de televisão lhe ensinaram até agora. A verdadeira função dessas pedras ancestrais esteve o tempo todo diante de nós, sem que conseguíssemos reconhecê-la. A inteligência artificial conectou indícios que durante décadas foram analisados de forma isolada. A origem enigmática das pedras, suas propriedades acústicas extraordinárias e sua disposição matematicamente precisa no espaço. O que surgiu dessa combinação não foi um ritual inofensivo, nem um simples calendário das estações. Em vez disso, apareceu um padrão que aponta para um único propósito profundamente perturbador. Não se trata de festas nem de solstícios, mas de algo semelhante a uma contagem regressiva. Há décadas, especialistas discutem como pedras tão gigantescas chegaram até Stonehenge. Alguns defendiam a hipótese de que geleiras as teriam transportado naturalmente, enquanto outros falavam de um esforço humano extremamente trabalhoso. A inteligência artificial elevou esse debate a um novo patamar. Ela analisou volumes gigantescos de dados arqueológicos, estudos geológicos, relatórios de escavação, teorias de transporte e informações ambientais. Não fez suposições. Limitou-se a procurar padrões em conjuntos de dados tão vastos que nenhum ser humano conseguiria analisar completamente ao longo de uma vida inteira. Já havia consenso de que as pedras dificilmente poderiam ter sido levadas ao local apenas por movimentos de gelo. No entanto, a análise especializada das rochas realizada pela inteligência artificial revelou algo que escapara aos pesquisadores anteriores. A composição mineral exata de determinadas pedras não correspondia a nenhuma pedreira conhecida do país de Gales, como se acreditou durante muito tempo. Quando o sistema comparou esses perfis químicos com formações de arenito de toda a Grã-Bretanha, surgiu uma coincidência inesperada. A maior semelhança foi encontrada no nordeste da Escócia, mais precisamente na antiga bacia geológica da região de Orcádia, um local situado a centenas de quilômetros de Stonehenge. Essa descoberta não resultou de um único conjunto de dados, mas da interligação de amostras de rochas, vestígios sedimentares, registros de origem e décadas de publicações científicas. Contudo, o verdadeiro choque veio quando o sistema attribuiu seus modelos avançados de reconhecimento de padrões. A inteligência artificial havia sido treinada com dados de física ambiental, medições de campos magnéticos, análises acústicas de sítios antigos e modelos técnicos de construções pré-históricas. Quando todas essas camadas foram combinadas, algo inesperado surgiu. A seleção das pedras de Stonehenge apresentava paralelos claros com princípios conhecidos de ressonância de materiais. A inteligência artificial não afirmava que Stonehenge fosse literalmente uma máquina, mas identificava um projeto coerente e intencional. De acordo com o modelo, as pedras não foram colocadas ao acaso, nem escolhidas por razões simbólicas, rituais ou estéticas. Elas se comportavam como componentes cuidadosamente selecionados de um sistema planejado. Essa conclusão resultou da análise combinada de sua origem geoquímica, de suas propriedades magnéticas e de seu comportamento acústico. Quando todas essas informações foram reunidas, a implicação tornou-se difícil de ignorar. Os construtores de Stonehenge podem ter possuído um conhecimento
conhecimento das propriedades físicas de certos tipos de rocha e de sua interação com a Terra muito além do que a ciência moderna jamais lhes atribuiu. Sob essa nova perspectiva, Stonehenge deixa de parecer apenas um monumento. Ele se assemelha a um gigantesco circuito de pedra, posicionado com precisão e alinhado com pontos cósmicos desconhecidos. Só essa ideia já é impressionante. Mas o que a inteligência artificial revelou em seguida foi ainda mais perturbador. Não se trata apenas dos materiais usados ou do alinhamento astronômico. Trata-se de uma energia invisível que parece ser gerada no local. Há muitos anos, visitantes relatam sensações estranhas, um formigamento inexplicável, uma energia difusa, vibrações sutis no corpo. Por muito tempo, isso foi descartado como sugestão ou reação emocional a um local histórico. Mas, segundo a inteligência artificial, o fenômeno é real e foi criado de forma deliberada. A inteligência artificial não inventou mitos nem especulações místicas. Ela apenas identificou anomalias estatísticas e características físicas incomuns. A interpretação ficou a cargo da equipe humana, e foi justamente aí que o cenário se tornou inquietante. Pois, se determinadas disposições de pedra são capazes de influenciar a percepção, a audição e as sensações corporais, então Stonehenge pode ter sido projetado para algo muito além de rituais ou observação do céu. Os pesquisadores passaram a considerar que o monumento poderia ter sido utilizado para direcionar grandes multidões, intensificar o medo, impor submissão ou provocar, durante cerimônias, uma sensação avassaladora de presença divina. Os construtores não seriam apenas arquitetos, mas especialistas em acústica e na mente humana. Eles teriam criado uma ferramenta capaz de influenciar simultaneamente as emoções de milhares de pessoas. As sensações intensas que ainda hoje alguns visitantes experimentam talvez sejam apenas um fraco eco de um efeito original muito mais poderoso. Os pesquisadores começaram a chamar esse conjunto de fenômenos de o Código Stonehenge, e quanto mais avançavam na investigação, mais enigmático tudo se tornava. A análise da inteligência artificial não foi o fim das descobertas, foi apenas o início. No final do verão de 2024, uma equipe de pesquisa da Universidade de Curtin, liderada por Anthony Clark, realizou um estudo que, de forma quase silenciosa, abalou uma das suposições mais aceitas sobre Stonehenge. Os resultados foram posteriormente publicados na revista científica Nature, mas a verdadeira dimensão da descoberta só foi compreendida por poucos no início. Os cientistas concentraram sua atenção em minúsculos fragmentos minerais encontrados em pedaços da chamada Pedra do Altar. Aquilo que esses fragmentos revelaram virou completamente de cabeça para baixo a narrativa até então aceita. Utilizando espectrometria de massas de altíssima precisão, realizada no centro John Deere, a equipe analisou a estrutura etária dos minerais presentes. O resultado foi surpreendente. Parte dos minerais apresentou idades entre 1 e 2 bilhões de anos, enquanto outros componentes tinham cerca de 450 milhões de anos. Essa combinação incomum formava uma assinatura geoquímica extremamente específica, que só podia ser associada a um único local no mundo, o arenito vermelho antigo da bacia geológica de Orcádia, na Escócia. Não o país de Gales, não o sul da Inglaterra, mas uma região situada a centenas de quilômetros de Stonehenge. As consequências dessa descoberta foram imediatas. Robert Ixer, do University College London, descreveu os resultados como profundamente surpreendentes. Chris Kirkland explicou que transportar um bloco de pedra de 6 toneladas por terra, atravessando a Grã-Bretanha, teria sido praticamente impossível. A única explicação realista seria o transporte por via marítima. Isso implicava não apenas habilidade técnica, mas planejamento de longo alcance, experiência náutica e uma estrutura organizacional que até então raramente se atribuía a povos dessa época. Esse achado, no entanto, não estava isolado. A Pedra do Altar não era uma exceção, mas parte de um padrão muito maior. Pedras azuis do país de Gales, blocos Sarsen, da região de Marlborough e agora arenito da Escócia. Todos esses materiais foram escolhidos de forma deliberada e transportados por distâncias enormes. Cada tipo de pedra parecia possuir propriedades físicas
físicas ou simbólicas específicas que desempenhavam um papel fundamental na construção. O pesquisador Richard Bevans resumiu de forma direta: as assinaturas químicas de uma das pedras mais famosas do mundo revelavam uma sociedade com redes de troca altamente desenvolvidas e um nível impressionante de controle organizacional. No entanto, quanto mais a pesquisa avançava, mais claro ficava que a origem dos materiais, por si só, não era suficiente para compreender Stonehenge. Havia outro elemento decisivo: o som. Já em 2020, o engenheiro acústico Trevor Cox, da Universidade de Salford, realizou, junto com sua equipe, a mais completa reconstrução acústica de Stonehenge já tentada. Para isso, eles construíram um modelo em escala 1:12, utilizando pedras impressas em 3 dimensões, posicionadas com precisão milimétrica, de acordo com o monumento original. Esse modelo foi instalado em uma sala especialmente projetada para isolamento acústico. Assim, foi possível estudar vozes, instrumentos e sons naturais sem interferência de ruídos modernos. As gravações revelaram um ambiente sonoro radicalmente diferente de tudo o que as pessoas do período neolítico costumavam experimentar. Dentro do círculo de pedras, formava-se uma reverberação de pouco mais de meio segundo. Esse efeito tornava as vozes mais claras, os cantos mais poderosos e a música mais envolvente. No entanto, bastava sair do círculo para que o efeito praticamente desaparecesse. Stonehenge criava, portanto, um espaço acústico claramente delimitado, distinto do ambiente ao redor. Isso era ainda mais impressionante quando se considera como o mundo soava naquela época. As habitações neolíticas eram quase silenciosas. Em paisagens abertas, o som se dispersava rapidamente. Em florestas, era quase totalmente absorvido. Dentro de Stonehenge, porém, até mesmo a fala comum parecia mais intensa e presente. Instrumentos musicais produziam vibrações que preenchiam todo o espaço e podiam ser sentidas fisicamente. Mais surpreendente ainda era a ausência de ecos perturbadores. Apesar das inúmeras superfícies de pedra, não surgiam reflexões sonoras agressivas ou caóticas. As pedras internas bloqueavam o som dos anéis externos de maneira tão eficaz que se criava um ambiente acústico controlado. A precisão desse efeito tornava o acaso uma explicação improvável. Tudo indicava um planejamento consciente. O pesquisador Rupert Till avançou ainda mais nessa análise ao estudar as propriedades acústicas das próprias pedras azuis galesas. Algumas dessas pedras, quando golpeadas, produzem sons metálicos, semelhantes a sinos. Curiosamente, a região de onde elas se originam tem um nome que pode ser traduzido como pedras que soam. Seus estudos também demonstraram que a disposição das pedras gerava vibrações de baixa frequência, infrassom, abaixo do limite de audição consciente do ser humano. Essas frequências não são ouvidas, mas sentidas. Elas podem provocar no corpo sensações de reverência, desconforto, tristeza ou medo. As pessoas as percebem como vibrações internas, um tremor difícil de explicar racionalmente. Quando todas essas descobertas foram reunidas, formou-se um quadro claro. Stonehenge não foi projetado simplesmente para amplificar sons ou tornar a música ritual mais audível. Sua estrutura permitia gerar e manter vibrações profundas no espaço, que atuavam diretamente sobre o corpo humano. Especialistas concluíram que o monumento foi concebido para produzir uma experiência sensorial intensa, capaz de alterar profundamente as emoções e a percepção dos participantes. Ele pode ter sido um local onde o som moldava crenças religiosas e influenciava o estado mental das pessoas presentes. Quando se combinam esses efeitos com os sistemas complexos de transporte evidenciados pela pedra do altar e com os resultados acústicos obtidos nos experimentos de Salford, surge uma nova compreensão. Stonehenge era muito mais do que um simples círculo de pedras. Era um local construído com extrema precisão, criado por pessoas com conhecimento surpreendente, alto nível de organização e grande
grande capacidade técnica. Foi pensado para ser visto, ouvido e sentido fisicamente. Só essa parte da pesquisa já revela o quão sofisticado o monumento realmente era. Mas foi exatamente nesse ponto que a análise da inteligência artificial tomou um rumo que deixou até mesmo cientistas experientes profundamente inquietos. Nesse ponto, a análise da inteligência artificial deixou de ser apenas impressionante e passou a ser profundamente perturbadora. O sistema começou a comparar a posição exata de cada pedra com mapas estelares reconstruídos de aproximadamente 5.000 anos atrás. Naturalmente, os alinhamentos já conhecidos com os solstícios solares foram identificados de imediato. Mas a inteligência artificial encontrou algo mais, uma orientação adicional, muito mais sutil, que havia passado despercebida por séculos. Essa orientação não apontava nem para o Sol, nem para a Lua. Ela se dirigia a uma região aparentemente vazia do céu. Quando o sistema comparou esse alinhamento com antigas configurações estelares, o resultado foi estatisticamente chocante. A probabilidade de aquela disposição ter surgido por acaso era extremamente baixa. Tudo indicava uma escolha deliberada. A inteligência artificial apenas demonstrou que esse alinhamento existia, onde ele se localizava e quão improvável seria fruto do acaso. O significado, porém, permaneceu fora do seu alcance. Mais uma vez, a interpretação coube aos pesquisadores humanos. Ao analisar os padrões gerados pelo sistema, a perspectiva da equipe mudou radicalmente. Stonehenge já não parecia um simples local sagrado de reunião. Passou a ser visto como uma estrutura com uma função altamente específica. Em seguida, a inteligência artificial criou um novo modelo, desta vez focado exclusivamente no som. O modelo demonstrou que a disposição das pedras formava um espaço natural de ressonância, capaz de amplificar sons profundos e de baixa frequência. O sistema descreveu apenas o comportamento físico das pedras. A interpretação, novamente, ficou a cargo dos humanos. Para os pesquisadores, a forma e as propriedades acústicas sugeriam algo inquietante, uma espécie de dispositivo, uma estrutura projetada para influenciar deliberadamente como grupos de pessoas se sentem, se comportam ou se submetem quando determinadas condições são atendidas. Isso levou a uma pergunta fundamental: quem teria sido capaz de construir algo tão complexo? E por quê? Durante muito tempo, acreditou-se que Stonehenge fosse um símbolo de união, resultado da colaboração entre diferentes comunidades da Britânia. Supunha-se que grupos diversos tivessem trabalhado juntos em um local que os conectava. Contudo, após a inteligência artificial analisar todos os dados arqueológicos disponíveis e simular modelos de organização social, surgiu uma imagem muito diferente. O sistema indicou que um projeto com esse nível de precisão, esforço e duração dificilmente poderia ter sido realizado por grupos independentes, sem uma liderança central forte. Os cálculos sugeriam a existência de um poder central extremamente sólido, capaz de organizar, sustentar e controlar enormes contingentes de trabalhadores ao longo de muitas gerações. A inteligência artificial não nomeou essa autoridade. Não afirmou se tratava de um reino, uma teocracia ou outra forma de governo. Apenas demonstrou o grau de organização necessário para que tal obra fosse possível. Os pesquisadores humanos tiraram suas próprias conclusões. Se uma autoridade central desse porte realmente existiu, então as pedras trazidas de regiões distantes talvez não representassem símbolos de união, mas de controle. Poderiam ter sido tributos de grupos subjugados ou materiais obtidos por meio de coerção. Uma pequena elite detentora de conhecimento teria dirigido milhares de trabalhadores, apoiando-se em uma compreensão profunda do céu, da terra, do som e da percepção humana. A inteligência artificial não afirmou que esse sistema era mantido apenas pelo medo, nem que Stonehenge fosse uma arma. Essas interpretações surgiram da análise humana, sustentada por dados matemáticos. O que era inegável, porém, era o custo humano envolvido. Os modelos indicaram que a construção do monumento exigiu milhares de trabalhadores durante muitos anos. Stonehenge demandou um esforço colossal. Também chamava a atenção o que não estava presente. Não havia indícios de grandes batalhas, fortificações
tensões ou conflitos abertos. Em vez disso, emergia o retrato de uma organização silenciosa, eficiente e quase absoluta. A inteligência artificial forneceu a estrutura. Os humanos atribuíram significado. Juntos, revelaram a imagem de uma sociedade dotada de conhecimento e poder extraordinários. O verdadeiro propósito do monumento, essa ligação entre pedra, som e céu, no entanto, ainda escapa a uma explicação definitiva. E a última pergunta permanece profundamente humana. Para qual evento essas pessoas estavam se preparando? E ainda mais inquietante, que tipo de presença elas esperavam? Tudo parece convergir para um ponto central. Uma elite poderosa ergueu Stonehenge para provocar reverência e temor, alinhando-o a um ponto enigmático do céu. Para a inteligência artificial, a questão principal nunca foi como Stonehenge foi construído, mas por quê? O sistema analisou todas as informações disponíveis, mapeou alinhamentos celestes, estudou a propagação do som e examinou as propriedades geológicas das pedras. Constatou que alinhamento, comportamento acústico e escolha dos materiais se harmonizavam com precisão absoluta. Esses resultados não se baseavam em especulação, mas em matemática, física, acústica e geoquímica. Quanto à finalidade, a inteligência artificial não ofereceu respostas. Essa interpretação ficou com os pesquisadores. Ao avaliar os dados, eles perceberam que a combinação de alinhamento celeste, amplificação sonora e seleção específica de materiais podia indicar várias possibilidades. Talvez a estrutura amplificasse energias naturais ou interagisse com elas. Talvez tivesse sido projetada para alterar deliberadamente o comportamento e a percepção humana durante determinadas reuniões. O sistema também identificou indícios de que esses efeitos poderiam estar associados a eventos celestes recorrentes. A separação rigorosa entre análise e interpretação permitiu uma nova visão de Stonehenge, não como um local de culto primitivo, mas como uma estrutura altamente sofisticada. Suas propriedades acústicas são mensuráveis, seus alinhamentos são precisos e seus materiais foram escolhidos com intenção. Cada elemento parece fazer parte de um sistema que ainda aguarda plena compreensão. Observações recentes de um grande fenômeno de paralisação lunar confirmaram alinhamentos que continuam sendo estudados. Se Stonehenge funcionou como uma espécie de marcador cósmico ou relógio do tempo, resta uma última e inquietante pergunta. O que acontece quando essa contagem regressiva chega ao fim? As pedras parecem carregar uma mensagem. A verdadeira questão é: estamos prontos para ouvi-la? Obrigado por acompanhar esta jornada profunda por um dos maiores mistérios da história da humanidade. Se essa nova visão do passado despertou seu interesse, muitos outros segredos antigos ainda aguardam para ser redescobertos. E nunca se esqueça, a história é muito mais complexa e muito mais inquietante do que durante muito tempo acreditamos.